medida que altera o imposto sobre operações financeiras, o IOF, visando elevar a arrecadação, tem gerado forte polêmica no Congresso Nacional. O deputado federal Gilson Marques se junta a nós aqui no Jornal da Manhã para a gente entender um pouco melhor esse cenário, após o anúncio do decreto. Deputado, seja muito bem-vindo. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço o convite. Conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Bom, deputado, a gente ouviu agora na reportagem o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin dizendo que esse aumento é necessário. O secretário do Tesouro também reforçando esse posicionamento do governo, dizendo que é imprescindível. O próprio ministro da Economia, o ministro Fernando Haddad, também dizendo que não há outra alternativa senão esse aumento. Queria uma avaliação do senhor se essa medida é de fato justa e necessária. Não é nem justa e nem necessária. Na verdade, desde o primeiro dia de governo, todo dia, tanto o executivo como o legislativo aprova aumento de tributo ou aumento de despesa. Não existe outra agenda senão aumento de tributo, senão aumento de despesa. E a arrecadação vem aumentando anualmente, principalmente aí se você pegar um marco histórico da legislatura passada para essa, onde se arrecadou 230 bilhões, 100 bilhões a mais do que a gestão anterior. Então, o governo ele não pensa em cortar despesa ou parar de fazer mais despesa. Ele continua aumentando a sua despesa, a cada R$1 que ele arrecadou a mais, ele gastou 2 a mais. Então, não importa o quanto ele arrecada a mais, a ânsia de gastar é gigantesca. Então, óbvio, quando um governo não para de gastar, é pródigo, a solução de todos os integrantes do governo, infelizmente, vem sendo arrecadar mais. Mas o setor produtivo e o trabalhador não tem mais capacidade de pagamento. Daqui a pouco nós vamos ter revolta. Estamos aqui em final de maio, o trabalhador brasileiro trabalhou até agora só para pagar tributo. A partir de agora é que ele vai trabalhar para si próprio. É um absurdo sem tamanho. Deputado, essa medida, de fato, houve muita resistência após a apresentação, gerou polêmica até no interior do governo. É uma medida mais fácil, porque através do decreto ela já passa a valer, não precisa esperar um ano, o ano seguinte para poder entrar em vigor. Mas dentro da Câmara, a gente observou, praticamente o Congresso emparedou o governo. Não existe espaço, então, para essa medida avançar do jeito que ela está? Na verdade, só notícia ruim, porque, de fato, os congressistas, muitos deles, eu diria até a maioria, não gostaram dessa medida, até porque é tomado de surpresa, sem nenhum aviso para ninguém, passando por cima do legislativo, através de decreto, a população fica revoltada e tudo leva a crer que o Congresso iria derrubar essa medida do executivo. O que faz o executivo de forma maliciosa? Diz que vai ser contingenciada as emendas parlamentares. Coincidentemente, no dia seguinte ou até no mesmo dia, essa notícia é dada. Então, pronto, já está caracterizado o impasse de interesses entre os parlamentares, a maioria deles que querem, precisam e almejam cada vez mais emendas para suas bases, e por outro lado o governo que quer aumentar a arrecadação para ter mais recursos no seu cofre. Então, a partir dessa notícia do executivo, o assunto meio que ficou em stand-by e deve ser voltar à discussão aí na semana seguinte. Deputado, nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista. Pergunta de Mano Ferreira. Bom dia, deputado. Prazer conversar com o senhor. Quando a gente fala sobre a necessidade de responsabilidade fiscal, de ajuste das contas, parece muito evidente que o Brasil precisa de uma agenda de corte de gastos. Mas é relativamente comum a gente encontrar parlamentares que falam isso de forma mais genérica, mas quando a gente entra no debate sobre cortes específicos, parece que qualquer corte vira um problema. Então, como sair desse impasse? Como avançar concretamente com a agenda de corte de gastos no momento em que a gente chega no privilégio específico que vai ser tocado e tudo vira socialmente importante ou um setor, enfim, sempre se acha mais especial que os outros? Como cortar gastos?
Na verdade, a gente está muito pior do que isso. Além de não se cortar gastos, se cria todos os dias novos gastos. Então, isso precisa ser estancado. E quando se cria novos gastos, não se corta os que tem e não se arrecada, no futuro, todo esse déficit, essa linha vermelha, precisará ser pago por nós ou pelas futuras gerações, e mais caro, porque acumula correção e juros. Déficit se paga com mais impostos futuros, portanto, mais caros. Agora, que tudo é social, que tudo é importante, essa, infelizmente, é um mote que tanto o executivo e o legislativo, eles acabam defendendo. E óbvio que tudo na vida custa dinheiro. Eu vou dar um exemplo. O governo está se esforçando para fazer isenção de imposto de renda até R$5 mil. O impacto disso é de aproximadamente 30 bilhões de reais por ano. Esse é um valor gigantesco. Agora, vamos fazer só como comparação, foi aprovada a Lei Aldir Blanc, que é um recurso que vai basicamente para a cultura, para artistas, etc. Em 3 anos, o Congresso aprovou em 1 hora 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Então, não é tão difícil de se localizar gastos do governo que não são emergenciais, que não são urgentes. Alguém vai dizer, tá, Gil, você está dizendo que cultura não é urgente, não é emergencial? Primeiro que cultura é algo subjetivo, né? Uma roda de samba, será que é cultura ou não? Para fins de patrocínio governamental com dinheiro público? Será que a gente não tem que colocar aparelho de raio-x, melhor merenda escolar? Será que isso não é prioritário? Será que saúde, segurança e educação não são prioritários? Será que a população está disposta a pagar forçosamente para a Lei Aldir Blanc? E aqui é só um exemplo, né? Agora nós vamos ter, como você bem disse, as várias benesses, porque tem 1 ano e pouco só de período pré-eleitoral. E, historicamente, todos os governos começam a gastar dando vale isso, vale aquilo, vale gases, vale gás, vale alimentação, vale de tudo quanto é tipo de subsídio em período pré-eleitoral, para tentar aumentar a popularidade e talvez ganhar a eleição. Infelizmente, isso deve vir a acontecer aí nos próximos meses, infelizmente. Deputado, agora a pergunta do Diogo da Luz. Muito bom dia, Gilson. Prazer reencontrá-lo. A gente sabe que é praticamente consenso que é preciso cortar despesas e não aumentar receitas através de impostos, porque isso faz o Brasil encolher. Mas a gente sabe também que as decisões sobre despesas são principalmente do Congresso. E o exemplo vem de cima. Esse é o melhor educador. Tem alguma possibilidade deste Congresso rever o orçamento e propor cortes de despesas no Congresso, na Câmara e no Senado, no Executivo e no Judiciário, na proporção do que seja necessário? Diego, eu gostaria de dar outra resposta, mas infelizmente eu não sou tão otimista. Falando de exemplo, o pior exemplo foi dado pela Câmara. Eles aumentaram em 18 o número dos próprios deputados federais. Éramos em 513, a Câmara aprovou para 531. Eu pergunto, o que esses 18 a mais, que não se sabe quem vão fazer de melhor para o Brasil? E o que os 513 não dão conta que agora 531 vão dar? Qual é o impacto financeiro de 18 deputados federais a mais? Será que o pagador do imposto, o garçom, o servente de pedreiro, está disposto a pagar essa despesa a mais? Então, na minha visão, é um absurdo sem tamanho, é um exemplo ruim que o legislativo dá. Então, sempre quando o legislativo está num impasse para gastar mais sob o pretexto de estar fazendo filantropia, sendo que nem filantropia porque sempre é com o dinheiro do outro, vamos dar isso, vamos ajudar, vamos pagar, vamos construir, vamos reformar. Ninguém se pergunta que os políticos e o Congresso, o Executivo, é incapaz de fazer qualquer coisa sem antes retirar o dinheiro da sociedade em uma quantidade maior. Infelizmente, o histórico do Congresso é muito ruim. A minha esperança é que o Congresso ele se dedique, se debruce para outras coisas e aí ele não tem tempo de gerar mais despesa.
Vou dar um exemplo. Agora, se Deus quiser, mês que vem vai ser instalado a CPMI do INSS. Inúmeros parlamentares vão estar dedicados a essa CPMI. O fato deles estarem dedicados à CPMI faz com que eles não estejam dedicados a criar mais despesa, a votar coisas ruins no Congresso Nacional. Então, esse custo de oportunidade, ele vale a pena. Essa é a única esperança. Quando existe alguma coisa maior que toma a agenda política ou a agenda pública, que tira o foco de, infelizmente, cada vez mais levar um boleto para a sociedade. Deputado, bem rapidamente, aproveitando só que o senhor tocou nesse ponto da CPMI do INSS, né? O senhor acredita que ela vai dar respostas, conseguir dar essa resposta concreta para todos esses aposentados e pensionistas que tiveram seus dinheiros roubados? É difícil dizer se vai ter uma resposta boa ou ruim, mas o fato do Legislativo estar dedicado à opinião pública, as pessoas pressionarem para a abertura da CPMI já é excelente. Como eu disse, tira o foco de outras coisas ruins, obriga o governo e os parlamentares que defendem essa falcatrua a estarem lá, e por isso eles não se dedicam a fazer mais falcatrua, assim se espera. E por outro lado, infelizmente, nós temos aí uma boa parte da Polícia Federal e do Judiciário que está preocupado em outros crimes. Vê o que a autoridade é criticada, vê o que um ou outro fala, vê assuntos não graves ou laterais, proteger virtualmente uma democracia que alguns acham que está ameaçada ou que já se foi, e crimes realmente grotescos, crimes que realmente deveriam ser investigados, a Polícia Federal e o Judiciário, nós não vemos uma dedicação tão exclusiva, tão bem feita como se deveria, o que é muito triste. Nós temos 350 mil mandados de prisão em aberto, e acho que não deveria nem a Polícia Federal e o Judiciário estar preocupado com o que eu estou aqui falando ou quem eu estou criticando. E como existe uma sensação pública de que a Polícia Federal e o Judiciário não faz isso mais, infelizmente o Legislativo vai ter que fazer às vezes, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa. Eu vou me esforçar ao máximo para tentar investigar o máximo possível e principalmente fazer com que as pessoas que roubaram ressarçam os cofres e não as vítimas ressarcem os cofres. Sim. Porque apesar disso tudo, o governo vem querendo que os pagadores de impostos cubram com essa roubalheira, que nem se sabe quanto que é. Se falou em 6 e 9, o valor dos descontos totais são de 90 bilhões de reais. É certeza que nós estamos aí diante do maior roubo de algum fundo público da história, infelizmente. Conversamos com o deputado federal Gilson Marques. Mais uma vez, obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Um grande abraço. Estou à disposição. Dando sequência